O que quiser. Muito obrigado, presidente Figueiró. Em primeiríssimo lugar, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu queria comunicar que hoje eu tive a satisfação de participar de solenidade no Palácio do Planalto com a presidente Dilma, que transformou as rádios AM em FMs. E, aproveitando a oportunidade, eu quero celebrar também, como muitos senadores já o fizeram aqui dessa tribuna, o Dia do Radialista Brasileiro. Senhor presidente, desde a posse da nova mesa diretora, o Senado Federal, na tentativa de se modernizar e se adequar à austeridade que os novos tempos exigem, adotou um programa de racionalização. As medidas adotadas na redução de gastos com pessoal, custeio e investimentos importam, senhor presidente e senhores senadores, em uma economia superior a 300 milhões de reais no biênio 2013-2014. Só para a compreensão de todos do orçamento do Senado Federal, 82% do orçamento são consumidos com pessoal, 14% com custeio e apenas 2% com investimentos. Para demonstrar que não somos perdulários, que o Senado não é irresponsável, basta ver que até setembro deste ano utilizamos apenas 67% do nosso orçamento anual. Só para se ter uma ideia, senhor presidente e senhores senadores, do êxito do programa de racionalização, sem prejuízo do funcionamento da casa, entre fevereiro e setembro já tínhamos ultrapassado a meta e alcançado uma economia de 159,4 milhões de reais. Reitero, portanto, o que disse aqui no início da gestão dessa mesa diretora, que é sim possível fazer mais com menos. Os números do Senado são públicos e constam do relatório administrativo, que é detalhado e que está disponível a todos os cidadãos a qualquer momento no portal da transparência. Não se trata, senhor presidente e senhores senadores, portanto, de propaganda, marketing político, administrativo, são medidas reais em vigor, verificáveis por quem quer que seja. Senhoras e senhores senadores, relevem que eu rememore aqui em poucos minutos as principais providências para que elas não sejam embaçadas pela análise seletiva de alguns. Entre as primeiras ações, foram eliminados o 14º e o 15º salários dos parlamentares, através do Decreto Legislativo 210 deste ano. Uma economia, só a economia com a eliminação do 14º e do 15º salários, de 4,3 milhões. Entre os gabinetes parlamentares, lideranças, membros da mesa e na administração da Casa, foram extintas 613 funções comissionadas, o que corresponde a cerca de 30% do quantitativo total. Só o corte das funções comissionadas, senhor presidente, gerou uma economia de 6,5 milhões. Ainda na esfera dos gastos federais, implementamos também a jornada corrida de 7 horas. 50 mil horas foram, com essa medida, adicionadas à jornada anual, evitando novas contratações, o que implicará uma economia substancial no biênio. A ampliação da jornada de trabalho acarretou até o mês de setembro, uma economia de 41,7 milhões de reais. Promovemos também a extinção ou fusão de estruturas administrativas como Interleges, Unileges e ILB,
e cancelamos ou reduzimos os valores de contratos com terceirização de mão de obra. 7 contratos, como todos acompanharam, sofreram redução de gastos. Outros 2 contratos de terceirização foram completamente extintos. Continuaremos, senhor presidente, esse é o nosso compromisso, fazendo essa redução. No total, ocorreu a redução de 25% do valor dos contratos pelo Senado Federal, uma economia de 4,2 milhões. Os contratos emergenciais, como todos acompanharam, também foram proibidos e os gastos com material de consumo foram reduzidos em 4,4 milhões. No intuito de eliminar privilégios, os profissionais do Serviço Médico do Senado Federal passaram a atender toda a população do Distrito Federal e o mesmo, senhor presidente, ocorre com os equipamentos hospitalares. Foram doados 300 equipamentos e mais de 6.000 medicamentos. Em contrapartida, recebemos profissionais da área de informática, gestão pública e manutenção predial. A economia já é, até aqui, de 1,8 milhão. Na gráfica do Senado, senhor presidente, houve uma expressiva redução dos impressos e também foi suspensa a distribuição de kits de informática às câmaras municipais, que implicou em uma economia de 6,8 milhões de reais. O contingenciamento de atas de registro de preço gerou uma economia de 13,4 milhões. De outro lado, o fim do contrato do clipping de notícias, por exemplo, resultou numa economia de 1,5 milhão e conseguimos ainda uma economia de outro 1,1 milhão na redução de gastos com passagens e diárias que devem continuar sendo mais e mais reduzidas. As nomeações foram proibidas durante o ano de 2013 e mais de 160 cargos foram bloqueados, bem como foi estabelecido um prazo de 2 anos para os cargos de diretor de compras e contratações foi estabelecido um prazo para o cargo de diretor de compras e contratações e também para a diretoria de controle interno. Recentemente, senhor presidente, mesmo dispondo de prazo até o trânsito em julgado, o Senado se comprometeu a cumprir imediatamente o acórdão do Tribunal de Contas da União determinando o cumprimento do teto salarial, medida que implica em uma economia de 1,3 milhão ano. É sempre bom repetir, em nome da memória e da justiça, o Senado pediu a auditoria de sua folha de pagamento. Foi o Senado que pediu, senador Aloysio, ao Tribunal de Contas a auditoria de sua folha de pagamento. Auditoria que resultou no acórdão deste ano. A mesa diretora aprovou ainda a fixação de uma taxa de ocupação dos imóveis ocupados por não senadores e que serão retomados de acordo com o calendário que esses ocupantes apresentaram. As reuniões de comissões compostas por não parlamentares são feitas exclusivamente em Brasília e os ramais foram limitados para fazer ligações de DDD, DDI e celulares. Também foi extinta a lotação de servidores no antigo Senadinho do Rio de Janeiro. Agora, respeitando, senhor presidente, senhores senadores, o sagrado direito à crítica, não é possível comparar desiguais ou embaçar a realidade recorrendo a análises pontuais ou seletivas. O Senado possui, como todos sabem, 2.991 servidores efetivos e 3.241 funcionários comissionados, que, a despeito do que pretendem fazer crer, trabalha
tanto quanto os demais servidores. O relevante, sob a égide da economicidade no serviço público, é o custo desses servidores. Permitam-me explicitar, já que a simples relação entre a quantidade de servidores efetivos ou comissionados não guarda nenhuma relação com a economia que estamos efetivamente implementando. Os 2.291 servidores efetivos, os 2.291 servidores efetivos custaram entre janeiro a setembro 1,8 bilhão, 88% dos gastos, 88% dos gastos. Já os 3.241 comissionados, 258,3 milhões de reais. Para os cofres públicos, para o bolso daqueles que pagam os impostos, o custo entre um e outro é 7 vezes menor. Outra realidade, senhor presidente e senhores senadores, não houve aumento de gastos com comissionados. Pelo contrário, houve redução, porque nós cortamos perto de 250 comissionados. E só para lembrar, uma das medidas da mesa diretora foi limitar o desmembramento de cargos comissionados ao máximo de 55 com a mesma verba. O limite anterior era de 75. Dos 3.241 comissionados, 292 têm vínculo com a administração pública. Sem estes, portanto, 292 servidores cedidos a outros órgãos da administração que ocupam funções, o número de comissionado é efetivamente de 2.949 servidores, sendo, portanto, inferior ao número de servidores efetivos. Comparado a fevereiro de 2013, data da posse da mesa diretora, foram reduzidos 231 cargos comissionados. Além disso, senhor presidente e senhores senadores, é importante salientar que as despesas com pessoal do Senado estão abaixo do limite autorizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 0,86% da receita corrente líquida. No nosso caso, as despesas atingiram apenas 0,41% da receita corrente líquida. Com muita satisfação, senador Suplicy. Caro presidente Renan Calheiros, eu queria anotar, porque meu gabinete é constituído apenas por servidores comissionados. E nenhum deles, à exceção do chefe de gabinete, tem qualquer vínculo partidário. Nenhum deles foi por indicação política. Todos estão no gabinete por exclusivo critério de competência. E mesmo o chefe de gabinete está nesse lugar, a vinculação é um detalhe, a vinculação partidária. Está ali porque é extremamente competente. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência que é preciso olhar e avaliar o desempenho funcional de acordo com a produção e a produtividade, de acordo com o custo-benefício, avaliar todos esses critérios. Então, o número, visto assim, o número... Nós temos que fazer menos economia também aqui no som, presidente. Mas muitos se aposentaram. Se comparar os dados da legislatura passada com essa, muitos servidores se aposentaram. E os concursos feitos não foram preenchidos por questão de economia do Senado. Eu acho que tem que ser feito. Então, tem que avaliar esses detalhes. Mas quero dar um testemunho, pessoal, que os 20
21 servidores do meu gabinete em Brasília e Porto Alegre, é o total que eu tenho, são comissionados e não estão ali por indicação política, estão ali por competência nas suas respectivas áreas. E tenho muito orgulho dessa equipe que trabalha comigo. Também queria dizer a Vossa Excelência sobre o critério dado. A escolha do chefe de gabinete é por uma escolha de pessoa de estrita confiança do parlamentar. Foi uma decisão importante, com todo o respeito que eu tenho a todos os servidores do Senado Federal. Excelentes. O pessoal que trabalha na televisão, trabalha na toda a área de comunicação do Senado, na área de marketing, na área da mesa do Senado, não temos nenhuma queixa. Todos são dedicadíssimos. A consultoria legislativa desta Casa dá orgulho a qualquer parlamento do mundo, pela qualificação, pela especialização e pela dedicação que tem. A gente entrega um pedido de leitura de confecção de um parecer sobre uma determinada matéria e isso é feito no menor prazo possível. Então é preciso reconhecer a qualidade desse servidor, mas ao mesmo tempo também preservar o direito para a composição de um gabinete parlamentar. Muito obrigada, presidente, parabéns. Nós agradecemos à senadora Ana Amélia. Realmente, essa intervenção é uma oportunidade para que nós possamos explicar essas circunstâncias sem uma análise específica e sem uma comparação indevida de coisas que absolutamente não têm nada a ver. Antes de conceder a palavra ao senador Suplicy, eu quero só lembrar o fato que havia citado antes aqui, que as despesas do Senado Federal, elas estão abaixo do que autoriza a Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, 0,86% da receita corrente líquida da União. E hoje a despesa atinge apenas 0,41% da receita corrente líquida. Eu, com muita satisfação, ouço o senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, eu quero enaltecer o esforço da mesa diretora, de Vossa Excelência, para que, primeiro, tenhamos o procedimento mais transparente possível. As diversas medidas que vêm sendo adotadas fazem com que o Senado caminhe na direção de cada vez mais ter a sua administração inteiramente conhecida pela opinião pública, pelos eleitores, pelos que acessam o site do Senado, e inclusive o portal da transparência, e inclusive, por exemplo, o Congresso em Foco, um sítio eletrônico que tem, assim, se coloca como sua principal atribuição acompanhar o que é feito aqui em ambas as casas do Congresso Nacional. A cada período faz análises daquilo que caracteriza a administração do Senado, e essas medidas que Vossa Excelência citou são muito positivas, inclusive a solicitação ao Tribunal de Contas para fazer auditoria do Senado, a constatação de que havia um número significativo de funcionários acima do teto, a correção com respeito a esta situação. E também ainda gostaria de assinalar a senadora Ana Amélia, acho que não mencionou, mas ainda ontem a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto, terça-feira aprovou o projeto de lei dela, que segue a proposição que a senadora Gleisi Hoffmann, hoje ministra da Casa Civil, havia colocado para que não tivéssemos o 14º e 15º salário mencionado por Vossa Excelência. E agora, por esta proposição, aqueles que eventualmente formos reeleitos, então não precisaríamos, porque continuaríamos na casa, despesas, digamos, de transporte, de mudança, não teríamos esse pagamento que estava antes definido apenas para o começo e o fim do mandato. Se eu merecer a confiança do povo de São Paulo, eu vou estar nesse caso aí, porque se reeleito,
não terei, pela proposta da senadora Ana Amélia, esta contribuição adicional. Só para citar meus cumprimentos, senhor presidente. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Senador Aloísio Nunes Ferreira. Senhor presidente, eu também quero cumprimentar Vossa Excelência pelo esclarecimento que está prestando hoje a respeito de noticiário que afirma que com Renan as despesas com comissionados ou o número de cargos comissionados aumentou, enfim, e fazendo a proporção com os números dos cargos efetivos. Em primeiro lugar, para dizer que, como todos nós sabemos, a mesa não é Renan. A mesa é uma mesa que é um órgão colegiado, onde nós temos representantes de vários partidos, e o meu partido, o PSDB, tem na mesa diretora, ocupa um cargo muito importante, que é a primeira secretaria, que já foi ocupada, aliás, na mesa anterior pelo senador Cícero Luceno, hoje é o senador Flecha Ribeiro. Uma mesa que age, portanto, com um órgão colegiado, no qual Vossa Excelência é um primus inter pares, não é? E creio que faz bem Vossa Excelência em relatar as medidas que estão sendo tomadas pela atual mesa diretora, no sentido de reduzir as despesas. Vossa Excelência tem inteira razão ao dizer que não se pode comparar situações desiguais. Os cargos comissionados são próprios, a nomeação de cargos por pessoas em razão da confiança do parlamentar. Esse critério é próprio da atividade parlamentar. Um parlamentar exerce um mandato político e é normal que se cerque de pessoas da sua confiança técnica, com identidade política, com as suas ideias, né, que possam colaborar com ele e colaboram de uma forma absolutamente com dedicação extrema. Não só... Aqui não há horário, as pessoas entram aqui de manhã e ficam aqui até a hora que a sessão continuar. Aqui não há limite de horário, não é? Aqueles que ocupam cargo de confiança vivem numa situação precária, porque dependem do nosso mandato. Uma situação de instabilidade funcional. E aqueles que são concursados passaram por concursos duríssimos. As provas de seleção para ingresso no Senado são provas muito exigentes. Eu tenho no meu gabinete uma feliz mistura de servidores que ocupam cargo de provimento efetivo e cargo de confiança, onde é possível se manter a memória das legislaturas passadas. Eu tenho no meu gabinete servidores que trabalharam com o senador Marco Maciel, o senador Tasso Gereissati, e que guardam a memória de legislaturas passadas, com outros que vieram agora comigo, né? E creio que essa combinação é uma combinação muito importante para que o senador tenha um apoio o mais sólido possível para a sua atividade parlamentar. Mas o meu objetivo principal dessa intervenção, presidente, é cumprimentá-lo pelo esclarecimento que faz e cumprimentar a mesa diretora pelo esforço que vem realizando. Eu agradeço igualmente a parte do senador Aloísio Nunes Ferreira. Só a título de comparação, presidente, a Câmara dos Deputados, dados constantes do portal de transparência da Câmara, possui 10.477 comissionados. E a Assembleia Legislativa de São Paulo possui 5.205 comissionados contra 1.050 servidores efetivos. Aqui no Senado, existe uma proximidade na relação comissionados e efetivos há pelo menos 6 anos. A verdade única e retorquível é que estamos enxugando os custos e mantendo a eficiência. Só em corte com gasto de pessoal, economizamos este ano, até setembro, 117,5 milhões. Se adicionarmos a economia feita nos contratos de terceirização, passamos para um enxugamento de mais de 120 milhões de reais. Estes são, senhor presidente e senhores senadores,
números abertos e suscetíveis a qualquer investigação ou auditoria que se queira fazer, seja do Tribunal de Contas, seja do Ministério Público ou de qualquer órgão de controle. Mas, felizmente e de maneira insólita, estamos sendo criticados por uma iniciativa positiva, que foi promover um enxugamento de gastos sem precedentes na história do Senado Federal. Senhoras senadoras, senhores senadores, todas as notícias que lemos nos jornais, vemos na televisão ou na internet sobre eventuais contradições da Casa, só são possíveis, senhor presidente, porque, ao dar transparência absoluta, facilitamos o controle social e isso, sem dúvida, como todos sabem, é muito positivo. O controle social nos ajuda a corrigir erros, a eliminar vícios e a aperfeiçoar distorções. No quesito transparência e controle público, aprofundamos o muito que já foi feito. Sem custos, criamos a Secretaria de Transparência e Controle Social e instalamos o Conselho de Transparência, que conta com integrantes da sociedade civil especializados no assunto. É a primeira vez, senhor presidente e senhores senadores, que isso acontece no Brasil com relação a um dos poderes da República. Incluímos no portal de transparência os valores dos salários dos servidores aposentados e ex-parlamentares, e também inserimos o bem ou serviço contratado com recursos da verba indenizatória, entre outras informações como salários, contratos, licitações, etc. Só não está disponível no portal da Transparência do Senado Federal a informação legalmente protegida pelo sigilo. Adotamos ainda várias medidas internas a fim de fortalecer o Legislativo, como as sessões temáticas para aprofundar discussões e a obrigatoriedade dos dirigentes das agências reguladoras, ministros das Relações Exteriores, da Defesa e da Justiça, prestar contas anuais ao Senado Federal. Depois da lei que obriga a discriminar o preço dos impostos nos produtos, que tive a honra e a satisfação de apresentar, o Senado também vai avaliar periodicamente o sistema tributário nacional e aferir a carga tributária que recai sobre a atividade produtiva. Rediscutirá a distribuição das receitas tributárias entre estados, entre União, estados, melhor dizendo, e municípios. A avaliação também vai ocorrer com relação às políticas públicas. Em busca de novas e modernas leis, foram instaladas comissões de alto nível destinadas a subsidiar o Congresso Nacional. Entre elas, senhor presidente, a que está fazendo a consolidação dos diplomas legais e que está regulamentando os 142 dispositivos constitucionais, a que está atualizando, modernizando a lei de execução penal, a que vai atualizar a lei de arbitragem, que já está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e a comissão para propor a atualização do Código Comercial. O Senado igualou neste ano direitos ao aprovar a lei que estendeu aos trabalhadores e trabalhadoras direitos trabalhistas, trabalhadores domésticos, estendeu os direitos trabalhistas. Mais de 7 milhões de profissionais passam a contar com o FGTS, horas extras, entre outros benefícios. O mesmo ocorreu, senhor presidente e senhores senadores, com o Estatuto da Juventude e com o projeto que obriga a reconstituição de mama pelo Sistema Único de Saúde. Ocorreu também com a transparência do ECAD, com a regulamentação da profissão de vaqueiro, com o direito à transmissão da permissão do taxista,
com o orçamento impositivo, a análise dos vetos, o financiamento da saúde que estamos a votar, os royalties do petróleo para educação e saúde e tantas outras propostas que foram aprovadas pelo plenário do Senado Federal. Este vigor legislativo, senhor presidente, voltado para a sociedade e não para grupos poderosos, também foi verificado logo após a volta do civismo no meio do ano. Aprovamos, como todos acompanharam, mais de 40 propostas em menos de 20 dias, dando respostas às demandas das ruas. Desta forma, senhor presidente, senhores senadores, o Senado Federal, administrativa, política e institucionalmente, está no caminho certo, está no caminho que a sociedade quer. E nós vamos, senhor presidente e senhores senadores, seguir em frente com a nossa missão legislativa, fiscalizadora e com a racionalização dos custos internos. Senador Roberto Requião, nós estamos aproveitando a oportunidade para prestar alguns esclarecimentos. E vai ser sempre assim. É que o processo de transparência que nós estamos vivendo no Senado Federal, dentre outras coisas, exige, toda vez que houver uma matéria, que haja, do ponto de vista do Senado, uma informação no sentido de segurar aquela matéria ou de, evidentemente, contestá-la do ponto de vista da sociedade. Ouço Vossa Excelência no momento em que me preparo para encerrar o meu discurso e a minha intervenção. Está funcionando, sim. Federal. Nós temos conversado privadamente, eu quero fazer isso publicamente para reforçar a atitude que Vossa Excelência está tomando e vai tomar. Eu, há algum tempo atrás, vim à tribuna e revelei que eu tinha pedido uma passagem para o Senado para uma viagem oficial ao México. E o Senado me retirou uma passagem. O Senado tira a passagem executiva para os senadores por R$ 17.600. Eu, chegando em casa, tive o manifesto desejo da minha mulher de ir comigo nessa viagem. E eu, pela internet, acessei o site da empresa aérea e no mesmo avião, na mesma categoria, ela foi sentada ao meu lado, por R$ 4.400. Eu denunciei isso no plenário, isso não foi a lugar algum. Vossa Excelência não era presidente do Senado ainda. E conversando com donos de empresas aéreas, eles me disseram que provavelmente estariam fazendo o que eles chamam de clonagem. O que é a clonagem? É uma hipótese que eu estou levantando com informações que recebi no mercado. Fazem um contrato com uma empresa ou com um órgão público como o Senado da República. Tiram uma passagem pelo valor mais alto e mais absurdo possível e cobram do órgão. Mas, na verdade, pagam a companhia por um valor lá embaixo e cobram por um valor mais alto. E eu levei ao conhecimento de Vossa Excelência que ontem ou antes de ontem o senador Walter Pinheiro passou por uma situação semelhante. O senador Walter Pinheiro foi representando o Senado numa viagem, se não me engano, à Europa ou aos Estados Unidos. E o senador recebeu uma passagem que, segundo ele, custou R$20 mil. Ele, na sua casa, à noite, acessou o site da empresa aérea e comprou no mesmo avião uma passagem por R$4.000 e poucos. Ele devolveu para a empresa, tentou conversar com a empresa fornecedora e a empresa disse que o preço dela era aquele. Então ele comprou a passagem e devolveu a passagem do Senado para a estrutura do Senado. E está tentando agora ressarcimento da sua viagem pelo preço que ele pagou, R$4.000 e pouca coisa a mais. Então nós temos que começar a jogar duro nessas coisas. E eu sei que quando a gente mexe no vespeiro, as vespas se alvoroçam e Vossa Excelência vai tomar algumas picadas nesse processo. Eu só quero lhe dizer, senador presidente, que terá, não tenho sombra de dúvida, a solidariedade do conjunto dos senadores para atitudes sérias de moralização.
mas esta questão das passagens tem que ser resolvida. O senador Valadares me dizia a mesma coisa. Ele tem tirado passagens pela empresa, uma tal empresa que servia ao conjunto dos senadores, que eu não uso. Eu tiro diretamente, pago e peço o ressarcimento. E ele notou que a tal empresa estava cobrando dele valores extraordinariamente mais altos do que aqueles que ele conseguiria diretamente com as empresas aéreas. Esse é um problema antigo e eu vejo uma resistência brutal para a correção. Eu já tive, de Vossa Excelência, a informação que afastou a empresa que fazia esse serviço. Mas, pelo que me disse o senador Walter Pinheiro, o novo sistema está tendo a mesma distorção. Era essa informação que eu queria trazer com a solidariedade absoluta para uma mão forte na correção desses processos. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao senador Roberto Requião pela informação e, mais do que pela informação, pela oportunidade que a informação nos possibilita no sentido de corrigir essas distorções. Nós estamos reduzindo a despesa com passagem no Senado Federal, mas não tem sido fácil, porque nós precisamos de um critério que dê absoluta transparência com relação à aquisição de passagem, para senador, para servidor. Isso tudo acontece, senador Requião, ainda pela percepção de que o dinheiro público de alguns, felizmente de alguns poucos, pela percepção de que o dinheiro público não tem dono. Mas isso é um equívoco, um erro. Dinheiro público é que tem mais donos, que são todos os contribuintes. Eu acho que nós temos que ver no Brasil, na iniciativa privada mesmo, os melhores exemplos para que nós possamos, do ponto de vista da aquisição, das licitações, de tudo do Senado Federal, corrigir alguns equívocos, algumas distorções que ainda persistem, mas tenho absoluta convicção serão corrigidas. Senador Cícero Lucena. Presidente, serei bastante breve, embora Vossa Excelência esteja na condição de orador, mas prestando contas ou esclarecimento, né, da condição de presidente, apenas fazer minhas palavras dos que me antecederam, mas também fazer um registro. Eu acho que o senador Requião, ele chama atenção a um detalhe que para mim é muito importante. É que o único responsável pela administração não é apenas a presidência ou mesmo a mesa. Cada senador também tem que estar atento, colaborando, com ideias, com sugestões, com prática, para que o bom gerenciamento da casa seja executado com as cautelas e com os cuidados que Vossa Excelência acaba de colocar. Mas eu vou aproveitar, já que Vossa Excelência está encerrando o seu pronunciamento, dizer que aconteceu há pouco um detalhe interessante. Recebi uma ligação aqui, não sei de quem, mas de um servidor que ocupava um cargo aqui no Senado e que mudou de cargo. Foi solicitado a ele cerca de 21 informações ou 22 informações, e na maioria delas na condição de certidão, de Supremo, de ação civil, criminal, de vários níveis, isso aqui, outro. Essa colocação que esse servidor colocou, para mim, é algo que você pode ver de duas formas. Você pode ver como um processo burocrático, né, já que ele estava num cargo e mudou de cargo e exigiram, inclusive, atestado de residência, ou pode ser visto, e eu prefiro ver assim, como uma cautela da casa, tá certo? No sentido de que nomear pessoas efetivamente que não tenham, vamos dizer assim, algo que o venha desabonar. Então, eu estou só registrando isso para que todos tenham a compreensão do quanto é difícil administrar uma casa pública como a nossa, mas todo esforço é pouco e é válido para que a gente possa errar o menos possível. E quero parabenizar o trabalho da mesa que vem fazendo. Eu agradeço a Vossa Excelência e quero encerrar, senhor presidente, fazendo aqui uma rápida leitura, se Vossa Excelência me permitir, da carta que nós mandamos ao jornal em face da matéria publicada.
O Senado esclarece que, desde o início do ano, a mesa diretora do Senado Federal vem implementando cortes que já atingiram, setembro de 2013, uma economia de 159,4 milhões de reais. A meta para o biênio 2013-2014 é de 300 milhões de reais. Os cortes ocorreram em despesa com pessoal, custeio e investimento. As despesas com pessoal consomem 82% do orçamento do Senado. Já os gastos com custeio respondem por 14% do orçamento do Senado. E as despesas com investimentos correspondem a 2% do orçamento do Senado Federal. Apenas no item redução de gastos com pessoal, alcançamos uma economia de 117,4 milhões até setembro de 2013. Se acrescidos os cortes com mão de obra terceirizada, onde foram reduzidos 25% dos contratos, 4,2 milhões, a economia supera os 120 milhões de reais. A relação entre cargos comissionados e os efetivos é mais ou menos próxima desde 2008. E a única oscilação que nós tivemos significativa dessa relação de cargos efetivos e cargos comissionados ocorreu entre 2002 e 2003. A atual mesa diretora cortou cargos comissionados e estabeleceu que os mesmos só poderiam ser desmembrados no limite de 55. O limite anterior era de 75. O custo com os 3.241 comissionados entre janeiro e setembro deste ano foi de 258,3 milhões, contra 1 bilhão e 800 milhões gastos com os 2.991 servidores efetivos, quase 7 vezes superior. Dos 3.241 comissionados, 292 têm vínculos com a administração pública. Sem estes 292 servidores cedidos, que ocupam funções comissionadas em outros órgãos, o número de comissionados é efetivamente de 2.949, inferior ao número de efetivos e menor em 231 vagas em relação a fevereiro de 2013. Conclui-se, portanto, que nesse período o Senado eliminou 231 vagas de livre provimento. Paralelamente, os números de pedidos de aposentadoria crescem na média de 40 solicitações por mês, 40 solicitações por mês. Só em 2013, a previsão é de um total de 363 aposentadorias. Se fôssemos seguir a lógica defendida na matéria, a relação entre funcionários e efetivos, nós teríamos que contratar todos os anos, mesmo por concurso, 363 apenas para repor o número dos servidores existentes no Senado Federal, sem, com isso, afetar, e esse é um compromisso da mesa, o gigantismo e os custos orçamentários do Senado Federal. Portanto, sob o princípio da economicidade, sobre a ótica do contribuinte, estamos conseguindo enxugar as estruturas administrativas sem comprometer o funcionamento do Senado. Os números do Senado Federal são públicos e suscetíveis a quaisquer confirmações ou auditorias, seja pelo Tribunal de Contas da União, seja pelo Ministério Público. Apenas para efeito de comparação, a Câmara dos Deputados possui 10.477 comissionados, e a Assembleia Legislativa de São Paulo, 5.205 cargos de livre provimento e apenas 1.050 cargos de servidores efetivos. O número de cargos de livre provimento no Executivo, como todos sabem, passa de 22 mil. Senador Roberto Requião, já encerro. Foi a nota que nós mandamos para o jornal e gostaria de torná-la pública ao país. Em primeiro lugar, é preciso que se registre que nós temos no Senado da República funcionários de altíssima qualificação. Foi o que dissemos aqui. E eu acredito, no entanto,
que essa flexibilidade da contratação nos gabinetes e nas bases está muito grande. Nós deveríamos ter um número menor de funcionários e salários melhores. Essa possibilidade de subdividir desqualifica o funcionalismo e abre um espaço para uma certa fisiologia nesse processo que acaba sendo objeto de pressão da base eleitoral para o parlamentar, para o senador ou mesmo para o deputado. O outro aspecto é que esse problema das passagens causa um constrangimento tão grande que eu, há alguns dias atrás, fui a convite do Senado italiano, da Câmara de Deputados da Itália, fazer algumas palestras. Fui eu, convidado, e fora da estrutura parlamentar foi o economista Carlos Lessa e o Dark Costa, antigos presidentes e vice-presidentes do BNDES. Eu estava tão atrapalhado com essa história de passagens e de preços que, embora fosse um convite oficial, e posteriormente eu fui abrir um seminário organizado pela Igreja Ortodoxa Russa, pelo Vaticano e pelo governo russo. Era o Diálogo das Nações, com a participação de 60 países do mundo. Eu abri mão, não só da diária, mas abri mão das passagens também. Porque cada vez que nós entramos nesse processo, nós ficamos objeto de uma observação exterior e acabam atribuindo preços absurdos de passagem a nós mesmos. Em função desses absurdos programados pela imprensa, eu entrei com uma ação contra o jornalista Ricardo Boechat. E agora há pouco eu tive a boa notícia que ele foi devidamente condenado pela sua irresponsabilidade numa vara de Curitiba, do Paraná. Senhor presidente, muito obrigado. Agradeço a participação de todos, a intervenção de todos e muito obrigado, sobretudo, pela oportunidade de prestar esses esclarecimentos aqui da tribuna do Senado Federal.